Provérbios capítulo 6, do verso 20 ao verso 23. Olha o que o texto diz, irmãos. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os, ou amarre-os, perpetuamente ou sempre ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai celestial, Deus de toda bondade e de graça, que bom, Senhor, estarmos aqui e ouvirmos a Tua palavra, e que ela, de uma maneira especial, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, nós lemos um texto no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, a grande parte dele, foi escrita por Salomão. É um livro que reúne 513 provérbios. Dos mais de 3.000 que Salomão escreveu, conforme 1 Reis, capítulo 4, verso 32. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E a sabedoria, ela está personificada na própria pessoa de Deus, no livro de Provérbios. E ao lermos esse livro, nós vamos notar que sabedoria na Bíblia não é especulação filosófica. Sabedoria na Bíblia não é a exposição de pensamentos e conceitos abstratos. Sabedoria na Bíblia é vida, é comportamento, são atitudes. E Provérbios, ele vai apresentando princípios de sabedoria. E esse texto aqui, irmãos, que traz advertência, se você notar, todo o capítulo 6 de Provérbios são advertências. A partir do capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 5, traz advertência contra ser fiador de outrem. Capítulo 6, do verso 6 ao verso 11, traz advertências contra a preguiça, utilizando o exemplo da formiga. Capítulo 6, do verso 12 ao verso 19, traz advertências contra a maldade. E o texto que nós lemos, ele está inserido em um contexto de advertências contra a mulher adúltera. E é nessa perspectiva que Salomão, então, ele apresenta a vida sábia. E ele vai mostrar algumas coisas. Se você perceber aí na sua Bíblia, verso de número 1, ele diz: filho meu, guarda o quê? O mandamento. Veja que Salomão está dizendo que vida sábia, primeiramente, é uma vida obediente. Vida sábia é vida obediente. Vamos dizer juntos tudo isso?
Vida sábia é vida obediente. Filho meu, guarda o mandamento. Nós estamos vivendo em uma época que muitas vezes a subversão é aplaudida, que a rebeldia, que a desobediência, que o quebrar regras é ovacionado. Desde o movimento hippie nos Estados Unidos, a ascensão dos Beatles, a ideia sexo, drogas e rock and roll. E nos dias pós-modernos, ou tempos líquidos, os estudiosos chamam esses dias de vários nomes. Isso tem se tornado cada vez mais forte. Pessoas que defendem abertamente o rompimento de relações, o não se submeter a nada nem a ninguém, a quebra de regras, a quebra de princípios, o meu corpo, minhas regras, como isso é forte. Só que Salomão vai mostrar que esse caminho é um caminho de loucura, porque, biblicamente falando, só há dois tipos de vida: ou a vida sábia, ou a vida louca, ou a vida sensata, ou a vida nécia. E Salomão diz: filho meu, guarda o mandamento. Vida sábia é uma vida que atenta ao mandamento, é uma vida que busca se submeter a princípios. Mas o texto continua dizendo que vida sábia é uma vida que valoriza as instruções das pessoas que foram colocadas por Deus como autoridade sobre nós. Vida sábia é uma vida que valoriza as instruções das pessoas que foram colocadas por Deus como autoridade sobre nós. Veja o texto. Salomão diz: filho meu, guarda o que, irmãos? Guarda o mandamento de quem? De teu pai. E não deixes a instrução de quem? De quem, irmãos? De tua mãe. Veja que há um paralelismo no texto. É uma mesma ideia. Filho, atenta às instruções e aos ensinamentos dos teus pais. De vez em quando eu ouço histórias difíceis de algumas pessoas, e algumas delas, graças a Deus, estão hoje vivendo a sabedoria de Deus, e elas dizem assim para mim: pastor, eu fiz isso, e eu sei que errei, eu fiz essa escolha, e eu sei que eu errei, mas eu não ouvi o que os meus pais me diziam. De vez em quando eu ouço isso. Gente diz: os meus pais eram contra, mas eu disse: eu faço. E aí vai sofrer. Por quê? Porque ele simplesmente ignorou as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre eles. Irmãos, um parênteses. Sabe qual é a licença que nós temos para desobedecer aos nossos pais? A única licença que nós temos para desobedecer aos nossos pais é se os nossos pais pedirem algo
ou ordenarem algo claramente contrário à Escritura. Porque se os nossos pais falarem para nós algo contrário à Escritura, nós temos aí um conflito de autoridade. E aí nós precisamos analisar qual é a autoridade maior. E a autoridade maior é a palavra, a autoridade maior é Deus. A autoridade maior é a Escritura. Só quando há esse claro conflito, nós estamos vivendo dias que caracterizam o fim dos tempos, em que as pessoas cada vez mais são desobedientes aos pais. Quando os princípios do pai e da mãe são apresentados com sabedoria e buscando o bem dos filhos, e filhos que negam isso. 2 Timóteo 3 diz que um dos sinais dos fins dos tempos é que as pessoas nos fins dos tempos seriam desobedientes aos pais. 2 Timóteo 3:2. Então a vida sábia é uma vida que busca valorizar as instruções de pessoas que foram colocadas por Deus como autoridade sobre nós. Pais, alguns que são criados pelos avós, alguns que são criados, são adotados. Vida sábia é vida que você olha pessoas que Deus colocou como autoridade sobre você, líderes espirituais, líderes eclesiásticos, e você busca atentar. O que ele está dizendo? Aquilo que ele está dizendo está de acordo com a Escritura ou está contrário à Escritura? Aquilo que ele está dizendo, ele está buscando o meu bem? Vida sábia é atentar para isso. A gente tem atentado para isso? Para as instruções das pessoas que Deus colocou como autoridade para abençoar a nossa vida? As instruções dos nossos pais. Terceiro lugar, observe aí o texto, que o sábio Salomão, ele vai dizer que a vida sábia é uma vida com princípios aplicáveis para o nosso dia, com princípios aplicáveis para o nosso cotidiano. Note aí verso 21, por favor, verso 21, veja o que o texto diz: ata-os perpetuamente. O que é perpetuamente? É sempre. Ata-os perpetuamente, amarre-os junto ao teu coração, ate-os ao redor do pescoço. Ou seja, interiorize isso e manifeste isso. Não abandone isso. Guarde as instruções, guarde os mandamentos, guarde a verdade. Vida sábia é uma vida aplicável ao nosso dia a dia. Queridos, os princípios que você tem aprendido, princípios bons, princípios abençoadores, princípios de Deus, agarre-os, não os abandone, não os deixe, não permita que nada roube isso do seu coração. Existem dados hoje perigosíssimos. Por exemplo, existem dados hoje, pesquisas, obviamente a pesquisa depende do contexto social, mas, por exemplo, há pesquisas hoje que mostram, infelizmente, de cada 10 pessoas que se declaram cristãs e vão para a faculdade, apenas 3 delas permanecem firmes
e comprometidas verdadeiramente com o cristianismo. Das 10, 7 vão se perdendo no meio do caminho. Tem aquelas que se tornam ateus, tem aqueles que se tornam agnósticos. Ateu e agnóstico é muito parecido, né? Porque o ateu diz, não há Deus. O agnóstico diz, não há como se provar se há Deus ou se não há. Então eu não digo que não há, mas eu também não digo que Deus existe. É muito parecido. Hoje a moda mais é ser agnóstico. De cada 10, por quê? Porque a religião que muitas vezes governa alguns meios alguns meios acadêmicos, há uma religião chamada secularismo, em que a pessoa de Deus é descartada do dia a dia. E nós precisamos nos lembrar disso aqui. Precisamos nos lembrar que o mundo passa, os desejos do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece quando, irmãos? Um dia? Ele permanece 2 dias, 1 ano, 10 anos, 100 anos? Não, ele permanece para sempre, aleluia. Ata-os ao teu pescoço, ata-os junto ao teu coração, pegue a instrução e amarre-os à tua vida, porque essa instrução, ela é eterna. Se você observar, quarto lugar, verso 22, Salomão diz que a vida sábia, que é uma vida obediente, que é uma vida que valoriza as instruções daqueles que foram colocados por Deus como autoridade sobre nós, que é uma vida aplicável ao nosso dia a dia e que nós devemos nos agarrar a ela. Salomão diz que a vida sábia, ela traz bênçãos sobre aqueles que a praticam. A vida sábia, ela traz bênçãos sobre aqueles que a praticam. Amém, irmãos? Obedecer traz bênçãos. Amém, irmãos? Obedecer traz bênçãos. Vamos dizer juntos? Obedecer traz bênçãos. Você quer atrair a maldição na sua vida? Quantos querem atrair maldição na sua vida? Diga amém. Ninguém quer. Mas tem gente que atrai, porque vive de maneira desobediência. Ele não quer, mas vive como se quisesse, e ele atrai maldição. Mas obediência atrai bênçãos, aleluia. O texto diz o seguinte, presta atenção aos mandamentos, veja aí o verso 22, quando caminhares, isso te guiará, ou seja, você vai ter direção. Esses mandamentos vão lhe dirigir, vão orientar a sua vida, você não vai ficar perdido. Mas o texto continua, quando te deitares, te guardará. Esses mandamentos não apenas eles vão te guiar, mas esses mandamentos eles vão lhe proteger, eles vão lhe escudar, eles vão lhe livrar do mal. Quantas pessoas que se destroem porque eles optam pela desobediência. Eles dizem, mas eu desejo, mas eu tenho o direito de ser feliz, mas todo mundo faz, e eles caminham nessa geração perdida, nessa geração superficial, nessa geração em que pessoas abandonam a Deus, e eles vão para o caminho da destruição. Serão guiados quando caminharem
direção. Serão protegidos quando dormirem, proteção. Mas o texto continua dizendo, veja aí, quando acordares, falará contigo. Os irmãos estão vendo? Quando acordares, falará contigo. Ou seja, eles serão guiados quando caminharem, serão protegidos quando dormirem e serão encorajados quando acordarem. A palavra vai falar com eles. Proteção, direção, meditação, direção, proteção, encorajamento. A vida sábia traz bênçãos sobre aqueles que a praticam. Mas em quinto lugar, perceba o texto, verso de número 23, Salomão vai dizer que a vida sábia é proveniente da submissão à palavra de Deus. A vida sábia, ela emana da submissão à palavra de Deus. Diz o texto que o mandamento aí é uma referência à Escritura. O texto diz que o mandamento, que a Escritura, que a palavra de Deus é o que, irmãos? Olha aí na sua Bíblia ou aqui no Data Show, é o que? Lâmpada. E a instrução é o que, irmãos? Luz. Ou seja, eles vão iluminar o seu caminho. Você não vai andar na escuridão nunca. Você vai andar na luz. E quem é a luz, irmãos? Alguém disse há 2000 anos atrás: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo é a luz. E aquele que obedece ao mandamento é porque segue a Jesus, e o mandamento é lâmpada, o mandamento é luz, mas o texto continua dizendo, e as repreensões da disciplina são o quê? São o quê? São o quê, irmãos? Alô? São o quê, irmãos? O caminho de quê? Da vida. Eu não quero ser exortado, eu não quero ser orientado, eu não quero que ninguém diga aquilo que eu deva fazer, ou seja, eu estou escolhendo o caminho de morte, se eu vivo assim. Mas as repreensões da disciplina, emanadas da palavra, aleluia, aleluia, são o caminho da vida. É o caminho da vida. O caminho da vida. Por que vale a pena viver dessa forma? E eu quero encerrar. Por que vale a pena viver uma vida sábia? Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 24. Deuteronômio capítulo 6, verso 24. Vamos ler juntos. O texto está apresentado também aqui no Data Show. Queria convidar os irmãos para lermos juntos esse texto. Deuteronômio 6, 24. Vamos ler? O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até
hoje. Deus ordenou que nós cumpríssemos os seus mandamentos para o que, irmãos? Para o nosso bem. É para o seu bem, irmão. É para que sejamos guardados em o que, irmãos? Em o que, irmãos? Em vida. Em vida. Os princípios de Deus não lhe prendem. Os princípios de Deus lhe libertam. Os princípios de Deus não lhe matam. Os princípios de Deus lhe dão vida. Termino com a história. Um cara chamado Charlie Shedd. O Charlie Shedd, ou Charlie Shedd, ele descreve isso em uma de suas promessas. Foram promessas originais que ele fez ao seu filhinho, chamado Peter. E ele descreve o seguinte: olha o que o Charlie Shedd, ele disse para o seu filhinho Peter. Olhe para mim, preste atenção, ouça. Ouça. Olha o que ele disse para o filho: eu espero ser capaz de tornar a religião algo natural para você. Ela é natural. De fato, creio que esse relacionamento com Deus é a única coisa 100% natural. E ele continua dizendo para o seu filho o seguinte: vamos orar juntos, até que você possa apoiar seus braços, e ele usa uma figura metafórica e diz: até que você possa apoiar seus braços no parapeito da janela do céu. E aí ele diz: e olhar para a face de Deus. Olha o que um pai está dizendo para o seu filho. Ele está dizendo: meu filho, nós vamos orar juntos até que você possa apoiar seus braços no parapeito da janela do céu e olhar para a face de Deus. Meu filho, nós vamos buscar juntos a Deus até que você o conheça e seja íntimo dele. Antes de colocar você no berço, quero lhe dizer algo que Philip disse. Observe o que o Charlie descreve. Nós tínhamos saído para um passeio pelo campo. Era de tarde e ficamos sem gasolina. Estávamos caminhando depois de ter estado na casa da fazenda e eu estava carregando uma lata de gasolina. Philip só tinha 4 anos. Philip era um outro filho dele. Ele estava distraído, atirando pedras nos postes, colhendo flores, e então, de repente, ficou escuro. Ouça e imagine. Às vezes anoitece rápido no campo. Philip veio, colocou sua mão na minha e disse: segure minha mão, papai. Eu posso me perder.
estava escuro, eles no campo, e Philip coloca a mão sobre o seu pai Charlie e diz: segure minha mão, papai, eu posso me perder. E o Charlie, continuando a falar com o seu outro filho, o Peter, ele disse: Peter, ouça bem, irmão. Peter, existe uma mão estendida para você. Existe uma mão estendida para você desde o coração do universo. Se você colocar sua mão nas mãos de Deus e caminhar com Ele, você jamais ficará perdido. Quarta igreja, existe uma mão estendida para você desde o coração do universo. Se você colocar a sua mão nas mãos de Deus e caminhar com Ele, você jamais ficará perdido.